A História de Babel. Parte 1. A união dos homens e o olhar amoroso do Criador. No alvorecer de uma nova era, após o dilúvio e a paz restaurada, a terra florescia sob os passos da humanidade renovada. Os filhos de Noé e seus descendentes povoavam os campos, e a esperança, como perfume, pairava no ar. Os homens, agora mais unidos, falavam uma só língua e, com mãos entrelaçadas, sonhavam em construir algo eterno, uma cidade, uma torre que tocasse os céus. Não era soberba o que inicialmente os movia, mas o desejo profundo de nunca mais se perderem, de permanecerem juntos, de formar uma só família que jamais se dispersaria. Seus corações estavam cheios de amor mútuo e suas almas sedentas por eternidade. Deus, que tudo via, contemplava com ternura aquele esforço coletivo. Seu coração paterno se enchia de alegria ao ver seus filhos caminhando lado a lado. Ele não era um Deus distante. Ele ouvia cada martelada, cada riso e cada prece sussurrada entre os tijolos de barro. Mas, com sua sabedoria eterna, percebia que os homens, mesmo com intenções puras, começavam a crer mais em suas próprias forças do que na presença dele. Ainda assim, Deus não se apressou em julgá-los. Antes, caminhou entre eles em silêncio, como uma brisa, acariciando-lhes os cabelos, tentando lembrar-lhes que não estavam sozinhos e que a verdadeira grandeza não vinha de pedras empilhadas, mas de corações entregues. Seu amor esperava, paciente, como um pai que assiste os primeiros passos do filho, desejando o progresso, mas temendo a queda. Parte 2. A ascensão da torre e o sussurro de Deus. Ergueram-se torres sobre torres, e a cidade crescia como um jardim de pedras e sonhos. Os homens, com olhos brilhantes de orgulho, viam na altura das muralhas o espelho de sua coragem e união. Os céus pareciam mais próximos, e os dias ressoavam com o tilindar dos instrumentos, o riso das crianças e o cantar dos construtores. Era como uma dança entre o humano e o divino, ou ao menos assim eles criam. Seus corações pulsavam em um só compasso, e em cada tijolo moldado havia o desejo sincero de permanecer juntos. Façamos para nós um nome, diziam, não por arrogância no princípio, mas por medo de cair no esquecimento, como folhas levadas pelo vento do tempo. Deus, no alto da sua bondade, ainda os observava com o mesmo amor de quando moldara o barro de Adão. Ele via neles a centelha de sua imagem, a criatividade, a comunhão, a esperança. Mas também percebia o risco sutil de um amor que começava a se desviar, não mais voltado ao céu, mas a si mesmo, não por maldade, mas por distração. E Deus, como um poeta que ama sem exigir, tentou alcançar seus corações. Enviou sonhos suaves durante a noite, fez os ventos sussurrarem advertência entre os andaimes, e até o sol, por vezes, hesitava em brilhar sobre os muros da torre, como que se quisesse dizer: filhos, lembre-se de mim. Mas os homens, encantados por sua própria criação, pouco perceberam, e Deus, fiel ao seu amor, sabia que, se nada fizesse, a torre
se erguia corpos, também separaria almas. Assim, em vez de um castigo, ele planejou uma forma de amor, uma intervenção que não destruiria, mas redirecionaria. Parte 3. A confusão das línguas com gesto de amor. Chegou o dia em que a torre tocava quase os véus do firmamento. Os homens, cheios de zelo, se viam invencíveis. A cidade brilhava com o esforço coletivo, e os corações, ainda que unidos por uma só língua, começavam a se afastar do Criador, que os havia reunido após o dilúvio. A adoração, antes pura, tornava-se admiração própria, e Deus, que ama com ciúmes brandos e eternos, não suportou vê-los caminhando para longe do que era eterno. Então, com doçura de pai e a firmeza de quem guia com mãos firmes, ele desceu. Mas não veio com trovões ou espadas, nem ergueu ventos que destruíssem muros. Seu gesto foi sutil, como uma brisa que muda a direção de um barco à deriva. Tocou as palavras de cada homem, um a um. Seus lábios passaram a pronunciações diferentes. Novas línguas brotaram como flores entre pedras. Um pedreiro falava e o colega não entendia. Um ancião pedia água e o outro trazia pedras. Confusão se instalou, não como punição cruel, mas como um freio terno, um convite à pausa. Deus sabia, para que não se perdessem de vez, era preciso separá-los, não por ira, mas por esperança. Assim, os povos se dispersaram sobre a terra, partiram em tribos com idiomas diversos, mas levavam no peito uma memória comum, de um tempo em que todos falavam como um só, e de um Deus que não destrói por raiva, mas intervém por amor. E mesmo separados por línguas, Deus caminhava com cada um, em cada povoado. Ele era a brisa nas manhãs e a paz no entardecer. Seu carinho permaneceu, agora não um só lugar, mas espalhado pelo mundo, multiplicado em 1000 formas de expressão. Parte 4. O reencontro prometido no tempo certo. E assim, pelos caminhos da terra, os povos se espalharam como sementes ao vento, levados por mãos invisíveis, guiados por promessa que seus corações ainda não sabiam nomear. Línguas diferentes floresceram como canções únicas, algumas suaves como o orvalho, outras firmes como o trovão. Ainda assim, por trás de cada sílaba nova, havia o eco de um idioma antigo, comum a todos, o idioma do amor de Deus. Ele não os abandonou ao silêncio da distância. Ao contrário, caminhou com cada tribo, soprou fé em seus corações e deixou sinais de que um dia, no tempo certo, os uniria novamente. Os homens, agora em terras distintas, aprenderam a ver o céu com olhos diferentes. Alguns o chamavam de El, outros de Elohim, outros ainda de nomes esquecidos, mas a essência era a mesma, o Criador, aquele que interrompeu a torre não por vingança, mas por zelo. Era o mesmo que, em cada canto do mundo, continuava a escrever sua história de amor com letras de misericórdia. E do alto dos céus, Deus guardava o projeto de uma nova união, não mais por torres de barro, mas por pontes de fé. Um dia, Ele enviaria seu Filho, o Verbo eterno,
que falaria a todos os povos e cuja língua seria o amor, compreendido por toda criatura. O que fora separado em Babel, um dia seria reunido em uma Jerusalém celestial. Porque o coração de Deus nunca se esqueceu de Babel. Ele a transformou, não em ruína, mas em semente. E essa semente floresceu através dos séculos, até germinar na promessa de Pentecostes, quando, de novo, todos entenderiam uma só voz, e ela diria: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, finalizando o vídeo aqui para vocês, com muito amor, tá? E eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal, tá? Compartilhe com os irmãos, com os vizinhos, com a família, né? Com o grupo de oração da igreja, e que Deus possa abençoar vocês. E não esquecendo, tá? No final, né, quando terá 10 mil inscritos, nós vamos fazer a campanha de oração para os enfermos. Irmãos, e não esquecendo, tá? Quando a gente chegar a 10 mil inscritos, nós vamos fazer o estudo sobre a volta de Jesus Cristo, certo? E também, eu quero depois preparar também um novo estudo sobre o celeiro, tá? Esse celeiro será uma preparação para a grande tribulação que está bem próximo, né? E a gente está percebendo com os acontecimentos do dia a dia, a gente percebe que o Senhor está próximo de voltar. Então fique com Deus, um abraço aí para todos e até o próximo vídeo aí. Amém.